Pessoal, vamos dar início aqui ao estudo dos direitos e garantias fundamentais, trabalhando os aspectos gerais que são importantíssimos para que a gente entenda todas as outras definições. Nós vamos fazer de forma inicial uma distinção entre terminologias que são usualmente conhecidas por vocês. Nós vamos fazer uma distinção entre direitos, garantias, remédios constitucionais, para que isso facilite o entendimento de vocês no momento em que for necessário utilizar, diretamente essas teorias. Então, olha só, comigo na tela, vamos aí começar os nossos trabalhos, trabalhando aí, como eu já disse, direitos e garantias fundamentais dentro dos nossos aspectos gerais. Nós temos em tela 3 definições importantes para nós: direitos, garantias e remédios constitucionais. Débora, eu preciso saber isso? Precisa. Até porque uma prova de concurso ela não é feita apenas de uma fase objetiva, vocês vão fazer também uma questão discursiva, uma redação. Então, essa base teórica, ela te auxilia, inclusive, nisso. Então, olha só, você pensar em direito, você vai pensar que são normas de conteúdo declaratório. O direito, ele vai declarar algo. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade. Então, ele vai declarar a existência de um interesse, uma vantagem, uma prerrogativa. O direito, ele é uma prerrogativa. O direito, ele assegura algo a você. Ele declara aquilo. Direito à vida. Eu preciso de uma norma que declare que você tem direito à vida, à propriedade. Por isso, é importante todas as normas legais que regem o ordenamento jurídico brasileiro. Então, o que é o direito? O direito é justamente a declaração desse interesse. O direito é justamente a declaração dessa proteção. Então, nosso primeiro conceito, de forma mais clara, direito. A declaração de um interesse, a declaração da necessidade de proteção, a necessidade de tutela. Nosso melhor exemplo, um dos direitos mais preservados, que é o direito à vida. Nós temos um segundo conceito, garantia. O que é a garantia? O direito, ele declara. A garantia assegura. Então, olha só. Você tem o direito à vida. Declarei. Através do quê? Do direito. Mas eu preciso te assegurar o direito à vida. Qual o mecanismo? A garantia. A garantia, ela serve para assegurar o direito declarado. Mais uma vez, para você ficar atento aí de casa. A garantia, ela serve para assegurar o direito declarado. As garantias, elas vão estar estabelecidas pelo texto constitucional. O direito também, não só pelo texto constitucional, mas por qualquer outra norma. O Código de Processo Penal, ele te traz um direito. Qual que é o direito? O contraditório pela defesa. A Constituição também assegura o mesmo direito. Mas qual que é o mecanismo que eu vou colocar o meu direito em prática? Através de uma garantia. Então, a garantia, ela vai dar dinâmica a um direito. A garantia é de forma concreta, assegurar o direito ali declarado, certo? Então, olha só, quando eu quero assegurar para você, seja no Código de Processo Penal, seja na Constituição Federal, o direito ao contraditório, eu preciso de garantir isso. Se eu declarei um direito, eu preciso de garantir ele. Me dá um exemplo aí de casa de que eu garanta esse contraditório em ampla defesa. Defensoria Pública. Eu te dou um direito a um processo imparcial. Eu te dou um direito a um Estado que não te julgue pelo que você é, mas pelo que você fez. Me dá uma garantia da execução desse direito? Criação do Ministério Público, fiscal da lei. Eu te dou um direito, e agora para a gente entrar na nossa terceira definição. Eu te dou um direito à liberdade. Como é que eu vou garantir a sua liberdade se ela for violada? Através de uma garantia. E aí, de casa, eu tenho certeza que você já respondeu através de um HC, de um habeas corpus. Então, o remédio constitucional, ele é uma garantia. O remédio constitucional, ele é uma garantia a cada momento em que há uma violação. Quando eu violo o seu direito de liberdade, habeas corpus. Quando eu violo o seu direito à informação, habeas data. Quando eu violo um direito líquido e certo, mandado de segurança.
Quando você, na posição de cidadão, vedando ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural, você maneja uma ação popular. Então, o remédio constitucional, ele é uma forma de garantia. De garantir o quê? Seus direitos. Mas eu quero que você pense comigo. Todo remédio constitucional é uma garantia. Mas nem toda garantia necessariamente é um remédio constitucional. Eu acabei de te dar alguns outros exemplos que são exteriorizações da garantia constitucional, mas que não são remédios constitucionais. Então, eu quero que você fique com o seguinte raciocínio em mente. Todo remédio constitucional é uma garantia. Seja vida, liberdade, informação, dados, garantia do patrimônio. Mas nem toda garantia é um remédio constitucional. A garantia ela vem para assegurar aquilo que foi declarado como um direito seu. Que, de forma redundante, aquilo que é declarado como um direito seu é o belo conceito do que é um direito, certo? Então, nós temos aí em tela 3 conceitos importantes, direitos, garantias e remédios constitucionais. Preciso que você tenha essa percepção de cada uma dessas definições quando a gente for evoluindo na matéria, e isso fará ainda mais sentido para nós. Nós precisamos ainda fazer uma distinção entre direitos fundamentais e direitos humanos. O objetivo dos dois é o mesmo. Materialmente, ambos buscam a mesma coisa: a dignidade da pessoa humana. Mas ambos não podem ser confundidos. Os direitos humanos são direitos reconhecidos no âmbito internacional. E os direitos fundamentais são direitos reconhecidos no plano interno de um determinado Estado. Mais comumente, na Constituição Federal. Por exemplo, quando nós trabalhamos no título 1 da Constituição Federal, nós ali já estamos trabalhando com os direitos fundamentais em tese, não é? Porque nós temos ali as garantias, os princípios, os objetivos. Então, vamos esquematizar isso aí no seu material para ficar melhor? Olha só. De forma esquematizada, não é? Nós temos aqui direitos humanos. E nós temos aqui direitos fundamentais. Aqui nós estamos trabalhando com o âmbito interno, Constituição Federal. E aqui nós estamos trabalhando com o âmbito externo. O que é comum fazer de carro para ficar menos ruim, não é? Porque desenhar não é o nosso forte. O que eu tenho em comum entre eles? Qual que é o núcleo comum entre eles? Dignidade da pessoa humana. Você vai perceber que toda vez que nós falamos das dimensões dos direitos humanos, nós também falamos das dimensões dos direitos humanos e dos direitos fundamentais. Porque a evolução de um, consequentemente, ensejou na evolução do outro. A única diferença é que um foi aplicado no plano externo e o outro no plano interno. Mas a evolução dos direitos humanos, a preservação da pessoa como sujeito de direitos no plano externo gerou esse movimento também no plano interno. Então, quando nós trabalhamos as gerações dos direitos humanos, e nós sempre falamos dos direitos fundamentais, porque o objetivo dos dois é sempre a tutela de algo. O que é esse algo? A pessoa como portador de direitos, preservando o núcleo central do ordenamento jurídico interno e o núcleo central do direito externo,
a dignidade da pessoa humana. Esses preceitos eles são fundamentais para uma análise de tudo que nós estudamos ali no artigo 5º da Constituição Federal. Então, eu preciso entender que os aspectos gerais envolvem terminologias, direitos, garantias, remédios constitucionais e que é imprescindível, é indispensável que eu entenda a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais. Esse é um preceito que vai nortear toda a análise dessa temática que rege em torno desses direitos e garantias fundamentais. Lembrando desde já, né, que nós temos ali o início desse tema no artigo 5º da Constituição Federal. O caput do artigo 5º ele vai trazer informações para nós em relação aos titulares desses direitos, em relação à aplicabilidade desse direito. Desde já, lembremos que todos os brasileiros, natos ou naturalizados, são titulares dos direitos fundamentais. Lembremos também que aqueles que são estrangeiros e que residem no Brasil também são titulares deste direito. E posição já pacífica de que os estrangeiros, ainda que de passagem pelo Brasil, também são titulares desses direitos. Então, veja, inaugurando essas características gerais, pergunto, com base no artigo 5º da Constituição, você com a sua Constituição aberta ao lado, quem são os titulares desses direitos? Mais uma vez, você daí me respondendo e eu confirmando aqui para você. Brasileiro nato ou naturalizado, estrangeiros residentes no Brasil que não passaram por um processo de naturalização e os estrangeiros que estão aqui apenas de passagem. Se você analisou comigo o texto constitucional, você viu que o texto em si, a literalidade da norma, ela não faz menção àqueles que estão de passagem, ela faz menção apenas aos estrangeiros que residem aqui. O texto constitucional, ele pouco falou, né? Então, foi necessário que o STF analisasse essa disposição e deu uma interpretação extensiva a isso, incluindo os estrangeiros que estão de passagem. Então, o que eu lhe peço? Texto constitucional aberto, ao lado da norma você vai escrever. O STF entende que aplica-se também aos estrangeiros que aqui estão de passagem. Ok? Mais um ditame dentro dos aspectos gerais que está tratado ali no artigo 5º caput. O artigo 5º caput, ele prega uma necessidade de igualdade. Mas ele prevê uma igualdade de ordem formal. Todos são iguais nos termos da Constituição Federal. Homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Não há distinção entre raça, sexo, credo. Essa igualdade que a Constituição prevê, na literalidade da norma, no artigo 5º, nós vamos chamar de igualdade formal. E para facilitar o seu entendimento, o direito constitucional facilitado. Formal porque está na forma, está escrito, tem forma, está exteriorizado. Aquilo que está no texto constitucional, ali no âmbito do artigo 5º e seus incisos, nós vamos ter a noção de que isso é uma igualdade formal. Então, olha só. Igualdade formal. Mas veja, todos são iguais? Todos são iguais, de fato? Independente de raça, posição social, credo, sexo? Ou nós temos, em uma realidade, desigualdades? Nós sabemos que temos essas desigualdades por fatores de construção histórica, por fatores de sociedade. E o Estado, além de prever formalmente, ele precisa deixar isso efetivo. Ele trouxe um direito, e nós acabamos de ver que o direito é essa declaração, há uma garantia, né? E essa garantia ela vem para exteriorizar. Então, veja, declarei o direito. Como é que eu vou garantir isso a você? Apenas a declaração do direito foi suficiente? Essa igualdade formal, a igualdade formal ela é uma declaração de direitos. Mas eu preciso de mecanismos para que isso seja eficiente. Eu preciso buscar na declaração do direito a garantia. E como é que eu vou buscar mecanismos para garantir isso? Através daquilo que nós chamamos de igualdade material.
A igualdade material, somada à igualdade formal, que é aquilo que está exteriorizado na norma, tem que trazer um resultado, que é a preservação da dignidade da pessoa humana. A igualdade material, teoricamente, nós podemos conceituar como ações praticadas, desenvolvidas pelo Estado para assegurar o direito. Porque o direito ele já foi declarado. O direito está aqui, ó, declarado na igualdade formal. Agora eu preciso dar forma a isso. Nós sabemos que, embora o texto diga todos são iguais, a nossa construção histórica não reflete nisso. Então, através da igualdade material, nós vamos garantir ações praticadas pelo Estado para assegurar o direito. Nessa vertente, e a melhor forma de explicar isso é trazer exemplos, né? Homens e mulheres são iguais? Nós vivemos em uma sociedade construída sobre uma orientação patriarcal. Quando a gente analisa a história, né, a posição da mulher sempre foi de inferioridade em relação ao homem, desde a construção familiar até a construção social. Como é que eu vou preservar a dignidade da pessoa humana, dessa mulher, se eu conferir a ela os mesmos direitos que eu confiro a um homem, que, dada a evolução histórica, sempre teve os direitos preservados? Então, eu preciso tratar essa mulher de forma diferente. Na medida do quê? Da sua desigualdade. E eu faço isso através de quê? Através da busca pela igualdade material. E aí me surge a Lei Maria da Penha, que vai trazer garantias processuais para as mulheres, né? Medidas protetivas de urgência, programas de inserção de mulheres no mercado de trabalho, programas que visam inserir a mulher no mercado educacional, justamente para que eu encontre, né, para essa mulher mais oportunidades que não lhe foram conferidas. Quando eu somo a igualdade material com a igualdade formal, eu estou na busca pela preservação da dignidade da pessoa humana. Prof. Excelente me dá outro exemplo do racismo. Todos são iguais? Vamos novamente socorrer ao passado. Não só no contexto do Brasil, mas do mundo, onde os negros, a primeiro momento, eram escravizados, com a mão de obra explorada, o que gerou uma marginalização, uma pobreza pela ausência de oportunidades e pelo contexto em que foram inseridos, além de toda a discriminação. São iguais? Formalmente, sim. Têm o mesmo direito. Compreende? Que formalmente, sim, porque tem o mesmo direito, o texto constitucional é para todos, o direito está lá. Mas possuem as mesmas garantias? Não. O que eu faço? Busco a igualdade material. E aí eu crio cotas raciais. Cota racial é inconstitucional? Não. Porque eu estou buscando justamente o que é igualdade material. Não tem constitucionalidade nisso. Quando eu faço a cota social, a cota racial, o meu objetivo é inserir. É dar a ele a oportunidade que não foi conferida por conta de uma construção histórica, porque o racismo no Brasil é estrutural. Quando nós chegamos no famoso brocardo jurídico, não é? O trato os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade, eu consigo ter, em tese, a preservação da dignidade da pessoa humana. Certo? Então, olha só, voltando lá no início, fazendo um link novamente, quando eu falo para vocês os titulares, nesses aspectos gerais, teria sentido eu não preservar no âmbito interno o estrangeiro que está de passagem? Não teria sentido. Porque eu tenho que conferir a todos a preservação dessa dignidade da pessoa humana, embora ele esteja aqui só de passagem. Então perceba, âmbito interno ou âmbito externo, direitos humanos ou direitos fundamentais. Todos
todos são titulares. Todos têm o direito assegurado. Mas a mera declaração formal não é suficiente. Quando eu falo para você que não é suficiente, eu não quero falar para você que não é importante. É importante. É um avanço incrível que nós encontramos ali na Constituição de 88. Se não fosse a declaração do direito, não haveria a exteriorização da garantia. É importantíssimo, sim. Só que eu preciso de uma complementação. E a complementação é através da igualdade material. Então, esteja aonde estiver, seja quem você for, eu preciso preservar a dignidade da pessoa humana. E eu encerro mais uma vez ressaltando a vocês. Cota racial, Lei Maria da Penha, políticas públicas que visam a inserção dos hipervulneráveis, tratamento diferenciado ao idoso, ao deficiente e à gestante. Tudo isso está em consonância com aquilo que prega o texto constitucional. Você trata os iguais de forma igual. E você trata os desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. Fechando o aspecto que nós trabalhamos aqui, tenham em mente, então, a distinção do quê? Direitos, garantias e remédios constitucionais. A distinção deve estar clara, se não está clara, volta nesse vídeo e distingue, para mim, direitos fundamentais de direitos humanos. Nessa perspectiva, já distinguimos, inclusive esquematizamos. Pergunte-se quem é o titular, com base no texto constitucional e com base na orientação do STF. Quando eu estou fazendo essa pergunta, essa revisão aqui com vocês, na verdade, as respostas devem estar vindo prontas aí. Se não está pronta, volta, assiste desde o início, que é uma base fundamental para todo esse estudo que nós estamos aqui caminhando. Nos encontramos em breve. Até mais.